Olá, que bom ter você de novo aqui em mais um episódio do podcast Aline Moretti Explorando a Elegância na Arquitetura. E eu já venho aqui agradecer vocês que têm compartilhado e assistido, viu? Continue, dê o like lá, compartilhe com todo mundo para a gente divulgar esse trabalho, está sendo incrível. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para você que quer realizar o seu sonho de construir a casa própria. E nós vamos falar de consórcios, financiamentos. Para você que acha que o problema para construir e realizar seu sonho é o dinheiro, né? Você vai saber que tudo é possível, tá? Nós teremos um convidado aqui super especial que vai explicar para a gente tudo o que você precisa saber para já dar entrada nesse sonho e conseguir realizar. Mas antes, eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui do canal. Residência Esquadrias, Aquarela Tintas, Coifas Morada do Sol, Quintal Paisagismo, Arte Nobre Marcenaria, Macmil e a Brizolar e materiais para construção. Então fique comigo. Gente, guardar dinheiro ainda é uma realidade distante de muitas pessoas, né? E por isso a gente tem hoje muitas facilidades para conseguir levantar esses recursos para quem tem o sonho de conquistar a casa própria. Né? Você que ainda está no aluguel, mas tem aquele desejo de fazer a casinha do jeitinho que você quer, nós temos essa opção hoje. E por isso, hoje, estou aqui com o João. Seja bem-vindo, viu, Muito João? obrigado, Que ele bom vai dia. explicar para a gente muito sobre consórcio, financiamento e até consignado. Seja Obrigado. bem-vindo, viu? Bom, muito obrigado pelo convite, né, de estarmos aqui hoje. A gente falar um pouquinho, tirar as dúvidas dos clientes, né? Às vezes eles Sim. têm aquela preocupação, né, de quer financiar, mas tem aquela preocupação de repente, será que eu vou pagar muito? Não vou, é difícil, consigo aprovar ou não? Não sabe por onde Então, é começar, não é isso. verdade, João? A gente tentar desmistificar algumas coisas, ver que Aham. é fácil, fácil e rápido hoje, né? Ah, isso é Hoje bacana. é bem tranquilo. Ao invés de ele pagar um aluguel, né, ele pode substituir esse aluguel por uma parcela de um financiamento, Isso é né. O legal. aluguel a gente pensa assim, ele está pagando um valor para ele morar numa casa que não é dele, Uhum. né, para ele mexer, deixar do gosto dele, ele tem que pedir autorização É para o verdade. dono do imóvel, ao passo que ele pode estar pagando uma parcela no imóvel que é dele, E realizando né. um sonho, né, Realizando um fazendo tudo do sonho, jeitinho que sempre exatamente, sonhou, né. E exatamente. aí, eu queria conversar aqui com você e explicar também para as pessoas qual seria o primeiro passo, né. O que que o cliente tem que fazer primeiro para conseguir fazer Sim. isso? Vai direto para o arquiteto? Vai direto já escolher um terreno? Ou não, né? Qual caminho a gente vai? Eu costumo falar para o cliente assim, é bom ele já ter o arquiteto dele, mas eu acho que o primeiro passo é ele procurar um correspondente, ver se aprova, se ele tem aquele crédito aprovado no banco, Ver os que é muito mais limites. fácil ele ter o dinheiro já reservado para ele. Eu fui aprovado no valor X, ele faz Uhum. dentro daquela realidade, Isso no caso de né, financiamento, né, caso de João? financiamento. Então Legal. ele vai no correspondente, faz o cadastrinho dele, tenta aprovar, aprovou, tem um valor X, vou procurar meu arquiteto, eu tenho essa realidade, faz dentro daquela realidade. Legal. Até para vocês não ficarem mudando É muita verdade. coisa, né, E faz um trabalho, tem que fazer um outro depois para tirar alguma coisa, né. sim. E nesse Então, caso pode ser até antes de escolher o terreno, né, antes porque de aí ele escolher o vai terreno. saber o montante que ele tem, e Isso, aí eu posso entrar também com ajuda para a escolha do terreno, isso. Até né, para saber já o sabendo valor o do limite terreno. que vai ter. Isso. Muito bacana. Saber dividir, né. Esse valor para o Uhum. terreno, sobra isso para construir. Legal. É muito mais fácil, que de repente ele faz todo o trabalho com vocês, vem no correspondente e às vezes por alguma coisa, tem algum outro financiamento, tem algum empréstimo, cartão de crédito, eh, Hum. mês a mês, tudo isso trava ali Aí fica na margem que ele frustrado, tem, né. aí frustra o cliente, Então é frustra o legal cliente. saber que a gente pode fazer o financiamento tanto para aquisição de terreno, Aqui nesse terreno, né, ou só a construção, caso a só pessoa já construção. tenha também o terreno e ela queira só Constrói construir, no é próprio possível. terreno, ele pode comprar o terreno e construir, construir no terreno próprio, imóvel novo, usado, para Que tudo. legal. Tem todas as linhas, né, para o cliente. Ah, e eu tenho uma dúvida também, e quando o cliente está no finzinho da obra, e aí queria dar um plus a mais lá na obra, né, colocar alguns Sim, itens de luxo e tal, é possível fazer algo quando já está em andamento? Como que funciona? dá para ele fazer, aí a gente precisa ver algumas regrinhas, né. Hum. Se a obra tiver muito no final, tem uma porcentagem que o banco ele trava ali, né, daquela porcentagem para o final ele já não empresta mais. Aí daria para a Ah, gente ver, por exemplo, um consórcio, ao invés de financiamento. Ver entendi. uma cartinha lá e termina a obra, mas dá para fazer. Agora se tiver
abaixo desse limite que o A banco obra, põe, você a diz, obra, o andamento da a obra. obra concluída, né. Ah, entendi. Então, se tiver abaixo disso, dá para fazer, faz um termo de obra. É aquela PCI que a gente preenche, né, Sim. a gente coloca as etapas já concluídas, o Uhum. que já fez com recurso próprio, e coloca o financiamento dali para frente, para Entendi. terminar. Chama término de obra, né, dá para Término de fazer obra. E quantos por faz. cento que a casa tem que estar, assim, já evoluída para conseguir? Se eu não me engano, tá até 70%. Se passou disso, não consegue mais. Aí o banco trava, ele não vai fazer mais. Entendi. Aí consórcio. Legal. Consórcio faz. E consórcio também é uma boa opção? Eu gosto, eu acho que é uma opção boa para o cliente, principalmente aquele cliente que não tem pressa, Ah, isso é né? O interessante. cliente ele quer fazer um investimento, eu quero comprar um terreno para mais para frente construir, ou eu estou pensando ainda no que fazer, é um Uhum. plano para daqui a um ano. Eu indicaria o consórcio para esse cliente, que ele é mais Legal. barato, questão de Uhum. taxa, né? Paga muito menos taxas. Entendi. Eh, Dá pra gente ir concorrendo ali nos sorteios, né, que, Aham. o consórcio, às vezes, o cliente ele tem aquele medo de fechar o consórcio, porque tem que contemplar, né. Entendi. E se a gente for vender uma carta contemplada para o cliente, porque tem essa opção também, só que aí tem o ágio do dono, então às vezes não Ah, compensa, não né, vale a pena. não vale a pena. Dependendo da pessoa que está vendendo, até se for comparar com um financiamento, até fica um pouco mais barato, mas Uhum. ele vai ter que ter a entrada toda. Entendi. Né, a pessoa que vende uma carta contemplada, ela cobra as parcelas que ela pagou, né, o lance que ela ofertou e o ágio Uhum. dela. E aí ele tem que ter aquilo à vista. Normalmente eles não dividem. Então compensa, não tenho pressa, fecha um consórcio, vou acompanhando as assembleias, oferta um lance fixo, um lance livre, concorro aos sorteios mensais, Entendi. né? E contemplou, ele usa. De repente, eu já tive cliente contemplado por sorteio. Então Olha ele que bacana. fez tudo sem Sorte. entrada. É uma sorte boa. Fez tudo sem entrada. Mas pensando, assim, na pior hipótese, quem foi para esse caminho de consórcio, ele pode considerar, assim, qual o tempo máximo que ele estaria contemplado? Aí vai depender muito da história do grupo dele, né. Uhum. Se ele fecha lá em 20 anos, pode ser que ele já é contemplado ali no começo num sorteio, se ele tiver um valor, sei lá, é uma carta de crédito imobiliário, ele pode usar fundo de Uhum. garantia como lance, né, se ele não tiver Olha que imóvel no nome. bacana. Então a gente vai trabalhando mês a mês ali, né. Entendi. Ele pode contar também: eu tenho 20 anos", pode ser que eu seja o último a ser contemplado, mas Uhum. vamos lembrar que contempla 2 ou 3 por mês. Um Ah, legal. sorteio, aí tem o lance fixo, que também é um outro sorteio, mas Uhum. entre as pessoas que ofertam aquele lance, e tem o lance livre. E se sobrar um dinheirinho ali, dependendo da marca, ele vai até esgotar o que tem ali de recurso naquele mês. Então eu acredito ali que até mais ou menos o meio do metade do prazo ali, eu acredito que todos já devem estar, pelo Que menos bom. quase todos contemplados. Legal. Aí é a paciência do cliente É mesmo. a paciência, É, né. tem que ter E é um paciência. prazo mais curto, né, o É um consórcio. prazo mais curto. O financiamento a gente faz em 35 anos, consórcio mais ou menos até uns 20 anos ali, Uhum. é mais curto. Entendi. E vamos pensar em algumas situações, né, para até ajudar quem está assistindo a gente aí, Sim, se tiver em alguma situação dessa, né, para levar como lição. Se a pessoa já tiver um consórcio não, se ela tiver um financiamento, né, sim, e ela consegue trabalhar um consórcio para quitar o financiamento e ficar com uma taxa consegue, melhor ou diminuir as parcelas consegue, ou dá para diminuir o fazer. tempo, né, como que funciona? Dá para fazer, ele vai entrar, no interveniente quitante ali, né. Então ele tem a carta de consórcio. Ele pode entrar para quitar o financiamento e ficar no consórcio, dá pra ele fazer isso daí. É vantajoso? Vantajoso que aí ele não vai pagar todos aqueles juros do financiamento, ele vai Ah, que pagar só a taxa legal. administrativa do consórcio. O consórcio só tem Bacana. uma taxa administrativa, né, Uhum. então e costuma ser bem mais barato, até mais barato que Minha Casa Minha Vida, né, Sério? Olha que é mais bacana. baixo. Então, para ele compensa, se ele for fazer isso. Eu tive um cliente inclusive que ele comprou um terreno de um loteamento que estava fazendo, um condomínio estava começando. E ele comprou financiou lá pela empresa lá que estava vendendo. Uhum. E aí ele fechou um consórcio conosco e a gente comprou para ele, Olha aí que né. E aí ele bacana. pagou a taxa menor, né, dá Nossa, para isso é muito fazer, interessante. fica legal. E agora eu preciso dar um recado para você que já está na parte de finalização da sua obra, que falta aquele toque de cores. E eu venho aqui falar da minha parceira Aquarela Tintas,
Eles são com 5 lojas na cidade e cada uma tem um especialista para te atender. Trouxeram vários lançamentos aqui no podcast de texturas e novidades que tem lá na loja. Você precisa conferir. Agora pensando em financiamento, né? João, explica pra gente como que estão a questão de taxas, né? As taxas hoje, a Caixa ainda é a que consegue uma melhor taxa para o cliente, né? Alguns bancos aí que a gente às vezes pega cliente que vem, Uhum, o cliente hoje ele está muito assim, ele faz simulação em vários bancos para escolher um, né? entendi. Antigamente era Caixa, Caixa, agora é. E a gente tem sempre conseguido a melhor taxa. O último cliente que eu atendi foi sexta passada, acho que foi isso. Ele tinha vindo com uma simulação mais ou menos 11%, a nossa ficou em 9,5%, Olha que né? Um bacana. SBPE para um padrão um pouco mais alto, né? Entendi. Tem o Minha Casa Minha Vida, agora aumentou, né? Antes a Minha Casa Minha Vida era aquelas casas menores, Sim, como que tá agora vai agora? até 350 mil, Olha né? que bacana. Imóveis um pouco mais caros, arrenda um pouco, até 10 mil reais mensais, dá para Entendi. fazer. E aí depois vem o SBPE, que são imóveis mais de padrões maiores, né? E essa taxa da Minha Casa Minha Vida é melhor É melhor ainda. ainda. Gira em torno aí de 6,5, 7,5, se for imóveis um pouquinho mais Pensando em perto. 350 mil, é praticamente uma casa de 100 metros, né, dependendo da Por aí, construção, do casa maior, padrão. Dá pra Até fazer em uma casa condomínio, muito boa. tem condomínio, a Que gente chegou a pagar. legal, muito bom. Pegou um pegou uma gama de clientes lá É, que não conseguia muito no SBPE, mas também no Minha Casa uhum. Minha Vida para ele não atendia, então acabou pegando esse pessoal aí que Mas para as construções de luxos também é possível, também né? faz, Aí é depende possível. da renda do cliente, como que Tudo funciona. depende da renda. A parcela do financiamento, a gente sempre vai avaliar em cima da renda do casal ou se a pessoa for solteira, enfim, Sim. da renda familiar dele, né? O Banco Central ele trava em 30%. Lembrando que é 30% não só em relação ao que ele ganha, é o que ele ganha Uhum. e não só em relação àquele financiamento que a gente está pleiteando para ele. Então a gente vai ver aquela parcela mais cartão de crédito, se ele usa bastante. Tem bastante gente que usa para milhas, né? Então É, tem que ver o quanto que ele atrapalha gasta um ali. pouco? Hum, Que o Banco Central pega tudo. Tudo que pega ele tem tudo de de giro ali. dívidas a curto prazo, dívidas a longo prazo. Então, dependendo do mês, se ele tem, naquele mês, ele viajou e gastou bastante cartão de crédito, Uhum. talvez a gente não consiga Olha um só, valor bom para ele. Tem que esperar virar o mês, né? entendi. Então, esses 30% ele soma tudo. Cartão de crédito, algum outro financiamento, financiou automóvel. Então, ele calcula tudo e vê se aquela parcela que saiu no financiamento cabe. Se ela não couber, na avaliação que a gente faz no sistema, ele trava e fala, ó, essa parcela para baixo. Aí tem Entendi. que adequar naquela parcela ali, Aí ele vai né? limitar. Aí vai limitar. Por isso que o primeiro passo seria bom primeiro o E é legal quando correspondente. o cliente chegar até mim já ter esse Já norte, ter esse né? Ó, norte. tenho X para fazer Tem essa o construção. X, Ó, até onde a gente pode chegar. é bom já até deixar aprovado, porque a aprovação ela vale mais ou menos 6 meses, né? Ah, que Então ele tem bacana. um prazo bom ali. Deu 6 meses, a gente só atualiza a renda. Se ele tiver no mesmo, né, em situação parecida com a de 6 meses Uhum. atrás, é só atualizou o Lerite, atualizou Já tá meio caminho o andado. cadastrinho dele, refez, beleza, né? Legal. Então é bom ele já chegar sabendo o que ele tem Sabendo, né? para gastar ali, né? O que ele tem liberado. Uhum. Senão, tem que refazer todo o serviço de novo. Aí É, acaba perdendo um pouco de é. tempo também, né? E para arquiteta, para imobiliária, às vezes Uhum. negociou a casa, deixou. Eu já peguei cliente que estava com a entrada tudo negociado. Agora só precisa aprovar o crédito, aí não aprovou. Ah. A entrada precisa ser maior, aí precisa renegociar a entrada, enfim, E aí na hora que chega né? nessa fase final, a gente tem que apresentar o projeto, né? Tem que apresentar o A projeto, planilha, enfim. apresentar tudo. Aí o engenheiro da caixa vai avaliar tudo aquilo ali, né? Uhum. Bater os valores, né? Ver se cabe ali, né? Sim. Eu costumo falar que o financiamento ele deu certo na hora que está assinando a minuta. Que até lá pode mudar alguma coisa. Olha só. Até lá já tive problemas isso, inclusive. Nossa, Cartório deu problema, precisou voltar, né? entendi. Então, é bom sempre seguir os passos certinhos E para dar o começar com mínimo bastante antecedência, né? antecedência, fazer com calma, Quem tem um plano aí né? de construir tem que já ir controlando o Controlando o cartão, ir cartão. vendo a renda, Se né? o carro está financiado, dá um jeito que tá, Entendi. né? Ou vende para alguém o carro, ou tenta Uhum, quitar aquilo ali, para ter a maior margem possível, uhum. né?
Mas chegando até você também com todas essas situações, você vai A gente conseguir orienta. traçar um plano aí, né? Normalmente, quando a avaliação dá condicionada, Uhum. a gente tenta ver o melhor caminho para o cliente, né? Ver o que que ele tem, dá para pesquisar, né? A Entendi. agência ajuda a gente nisso. O cliente normalmente sabe também o que ele tem, né? Mas a gente vai orientar, ó, isso aqui precisa diminuir, isso aqui precisa quitar. A gente Legal. tenta orientar para liberar o que ele precisa. Ah, pessoal, e para lembrar, quem precisa daquele conforto térmico e acústico para sua casa, não pode deixar de conhecer as esquadrias de PVC da Residência Esquadria. Eles trabalham com a marca base e eles estão há 13 anos no mercado. Você pode com certeza ir lá verificar o showroom deles, que eles vão te mostrar todos os diferenciais. Ficando na dúvida, volte um pouquinho no podcast, que a gente falou muito sobre os principais benefícios desse material. Nossa, muito interessante, viu? Inclusive aqui nos bastidores, elas estão já fazendo uma negociação, João. Já vamos fazer, ué. Vamos aprovar aqui e deixar pronto. Não, tá muito interessante tudo isso. Agora, tem como você fazer aí 500 mil, por A exemplo? gente faz aqui, Já vamos Vai fazer uma lá aqui, negociação. já, opa. Tá na internet aqui, já deixa pronto. No podcast a gente também faz negócio, viu, pessoal? Já sai com o negócio pronto aqui. Deixa eu colocar algumas informações A gente aqui. não tem a noção, né? De quanto fica, quando não fica. Invadiu o podcast. Bora, E vocês gente. ver como é Vamos possível, comprar. gente. Como é possível sair do aluguel, mudar de vida, realizar o sonho, né? Enfim, tudo é possível hoje com esses recursos. É verdade. São informações que a gente às vezes nem sabe, né? E Sim. acaba. Ó, é dela comprando sua, né? É. Eu coloquei aqui valores parecidos com o que a gente conversou ali, né? Em um outro momento. 500 mil, né? Na tabela saque. Tem a tabela saque e a price, né? A gente sempre indica a tabela saque em primeira mão. Caso a entrada não fique do jeito que o cliente precisa, a gente vai para a price. Né? A saque ela começa com uma parcela mais alta e ela termina ela mais baixinha, ela vai decrescendo, né? E o saldo devedor total é um pouco mais barato. A tabela price, a parcela ela começa mais baixo, só que ela se mantém naquele valor até o final. E aí o saldo devedor é um pouquinho mais caro. Então a gente sempre, primeiro a tabela saque, é o que eu deixei aqui, né? Então 500 mil, ficou 140 mil de entrada, perto dos 80% ali, que é o limite. Uma parcelinha de 3.700 para começar. Aí, 3.700. Tá, Compra a casa. A super entrada possível. vocês negociam entre vocês, a Caixa não vai querer saber, o que você fez com a entrada? Ai, que Dividiu, não dividiu? legal. Ela põe no contrato que teve essa entrada, que foi paga, no contrato vai estar registrado dessa forma. E vocês veem como é que vai pagar, se é carro, se é outra casa na entrada. Eu tenho um cliente que está dando a casa dele de entrada. Olha só. Ele está comprando uma casa num condomínio e está dando a dele de entrada. Então E dá isso para ir é negociando com isso daí. o outro, né? É sempre entre entre os- comprador e vendedor. Legal. Né? A Caixa ela não vai intermediar isso daí. Muito Comprador e bacana. devedor Vocês já têm o norte, gente. Vamos Aí. começar. Já vamos fazer isso aí. Já vamos fazer, ó. Aline podcast de negócios. E assim, ó, o correspondente vem e sai com um crédito feito. É muito rápido, né? Para você fazer a simulação. É rápido pra então, se provar. você tem dúvidas, né? E entre cadastrar e aprovar, dá pra fazer no dia, no atendimento com o cliente. A não ser que tenha alguma pendência, alguma coisa para resolver. A gente sempre faz antes de fazer a avaliação. Eu pesquiso o CPF, vou ver se tem um SPC ou um Sim. Serasa, é bom estar com o CPF limpo, Legal. né? É outra coisa que a gente comentou de fazer com calma, né? Dar uma pesquisada no CPF, deixar ele limpo, dar um tempinho, porque aí, dependendo do que a gente vai aprovar, a Caixa é uma diferença também de financiamento para consórcio. A Caixa ela vai olhar, ou a instituição financeira, ela vai olhar o histórico do cliente, Entendi. né? Então, às vezes, a gente vai fazer um cartão de crédito para o cliente, não aprova, né? Apesar de estar limpo, é muito recente. Tem que esperar. Então, é bom ele, né, de repente, eu pretendo daqui uns 5, 6 meses, ou enquanto ele, né, tá vendo o arquiteto, onde ele vai ver o terreno, né, abre a conta ali na Caixa, Já começa vai a trabalhando o sondar. dinheiro ali para o histórico dele melhorar e conseguir aprovar o que precisa ali, né? Consórcio já só pesquisa SPC e Serasa, Entendi. não vê histórico, não vê, Aham. né? Então é um pouco mais fácil, Muito né? legal. Um pouco mais fácil. É uma dica legal, deixar sempre. Então a gente pesquisa o CPF do cliente. Entre pesquisar, cadastrar e pedir
A avaliação é tudo no momento do atendimento ali. Já dá para sair ali com a engenharia solicitada, inclusive, se for aquisição, né? Se for aquisição. Então, o cliente aprovado sai na hora. E aí, para Sai na começar a hora. construção também? Aí, tranquilo. Né? O cliente ele vem no meu escritório, ele já sai com o crédito aprovado. Uhum. Aí eu tive um cliente que ele voltou esses dias no meu escritório, essa semana que passou. Essa semana, né? Ele aprovou o crédito já faz uns 4 meses. Ele voltou com os documentos da engenharia prontos essa semana. A gente já colocou lá para o engenheiro aprovar, aí tem uns 15 dias que eles para construção um pouquinho maior o prazo, né? Então tem uns 15 dias ali para o engenheiro pegar, ver todas as informações, ver se está tudo dentro do que precisa. Isso daí é junto com a aprovação da prefeitura? Depois. Depois que Tem a que ser procura... depois. Primeiro, Então eu entro antes aprova o disso. crédito, faz o projeto, aprova na prefeitura. Legal. A gente vai pegar toda essa documentação e entregar para a Caixa. Bacana. Aí o engenheiro pega tudo aquilo, vê se a PCI bate, se está tudo dentro do... Sim. Não tem nada muito fora, né? Ele aprovando... Que tem um prazo também, né? Tem. Depois. Tem a engenharia, eles pedem até 15 dias, né, Entendi. para fazer. Aquisição dá uns 4, 5 dias, né? Uhum. Para construção, ele pede um pouco mais, porque tem muito documento para avaliar, né? Não é só ver se o imóvel tá. E quando você faz uma simulação, faz uma pré-aprovação, a gente tem um tempo também? Essa avaliação, ela vale por 6 meses. O crédito aprovado, né? Bacana. Então, é por isso que a gente pede para vir aqui primeiro. Porque como ele tem um tempo de validade, então fica lá uns 6 meses aprovado. Aí, esses meses a gente vai com projetos, escolhe Isso. terreno, aprova na prefeitura, Aprova que a prefeitura prefeitura, demanda um pouquinho de demora tempo um da pouquinho gente, lá, né? isso. E aí vai dando tudo certo. E aí, esse cliente mesmo, eu nem refiz a avaliação dele. Talvez eu precise refazer porque ele pediu um detalhe diferente lá, mas se não, vamos supor, a gente fez o projeto e o valor ficou menor do que a gente esperava. Pode usar a mesma avaliação. Que legal. Agora, fez o projeto, ficou um pouquinho maior, a gente pode tentar ver se consegue mais que aquilo. Entendi. Né? Aí tem que refazer a avaliação. No caso desse cliente foi isso, a gente vai tentar aumentar um pouquinho. Mas se não, aquilo ali ele já tem para usar e mantém naquilo, o restante fica ali recurso próprio, o que ficou a mais lá. Uhum. Nossa, foi muito esclarecedor, né? Tanto para a gente bom. aqui quanto para a produção. Que bom. Vamos marcar um horário fazer de vocês. E agora eu quero fazer uma indicação de um parceiro em marcenaria. É a Arte Nobre Marcenaria. Eles trabalham com marcenaria de alto luxo e sempre seguem seu projeto à risca. Então, se você desejar mais informações, siga ele nas redes sociais, que está no contato aqui embaixo. Bom, João, então, resumindo, vamos dar uma passada em tudo aí para ficar bem esclarecedor para o pessoal. Legal. Bom, então, da nossa conversa, né? O cliente, ele pode, ao invés de ele fazer tudo à vista, né? Porque hoje é difícil a gente conseguir guardar um dinheiro. Sim. Por mais que ele fale, vou deixar na poupança. Né? Qualquer emergência que ele tiver, ele vai tirar dali, né? Então, para a questão de agilidade, conseguir o imóvel dele mais rápido, entrar no imóvel dele mais rápido, a gente pode seguir com financiamento ou consórcio imobiliário, né? O financiamento, ele tem um pouquinho mais de pressa, se ele não quer, né, ter aquele trabalho de ofertar lance, acompanhar a assembleia, Sim. né? Então, ele parte para o financiamento, e aí tem todo aquele trabalhinho, né? A gente primeiro procura o correspondente, vê o crédito que consegue aprovar para ele no sistema, né? Aí, então, ele vai te procurar lá, procurar o arquiteto ou a imobiliária para seguir com o processo, né? Terminou ali, volta para nós para a gente encerrar o processo ali na agência, né? Ou o consórcio, que o caminho é parecido, só que aí, antes dele de procurar vocês, ele vai... Eu, pelo menos, oriento assim. Fechou o consórcio, vamos contemplar primeiro. Sem pressa, né? Depois procura, Sim. né? Porque já aconteceu de eu pegar cliente que deu aquela pressa, né? Já foi procurar o que fazer e cadê a carta contemplada? Não tem. Então, fecha a carta, vamos contemplar, contemplou. Legal. Agora vamos atrás E do nesse meio profissional. muitas coisas podem mudar no mercado, Pode né? mudar bastante então é coisa. melhor seguir esses passos mesmo. Seguir, E tem a opção que a gente também não comentou, que é a reforma. Às vezes o cliente ele está no imóvel dele, ele não quer sair dali, mas ele quer melhorar o imóvel dele. Tá. Né? Dá para fazer as duas opções, que também serve para reforma. E tem um crédito que a gente às vezes passa para o cliente, se a casa dele já está financiada, já está quitada, né? Ou o saldo devedor dele do financiamento é baixo, a gente tem o crédito de garantia de imóvel. Ai, que né? legal. Na Caixa ele chama Real Fácil. A gente aliena o imóvel do cliente, né? A gente consegue emprestar até 60% do valor que vale o imóvel dele. Bacana. E esse valor cai na conta dele, ele faz o que ele quiser.
né? Nossa, Então, isso é muito eu bom. falo pro cliente, eu brinco com ele que ele tem o dinheiro à vista. Aham. Onde ele for comprar e gastar, ele tem o dinheiro à vista. Ele faz um Pix lá E as taxas né? continuam? A taxa é um pouquinho mais cara, mas ainda assim vale bastante Vale a a pena. pena. Vale bastante do que Adorei essa qualquer outra opção. linha, porque tem o Uhum. consignado, tem CDC, essas coisas, né, que aí depende de outras avaliações, só que o juro é mais alto. Então ainda Entendi. assim compensa. Então se não coube no financiamento, no consórcio, eu costumo dar essa linha para o cliente, E aí coloca o né? próprio imóvel já O como próprio imóvel, garantia ele para reforma com levantar. dinheiro à vista, fica bonitinho, né? Porque é aquela coisa, você vai reformar a sua casa, vou reformar um cômodo, acaba ficando a casa inteira depois, É né? verdade. Então você já tem o dinheiro à vista, já faz tudo de uma vez, né? Já deixa a casa pronta rapidinho Nossa, com muito dinheiro à legal vista. essa opção. É muito Adorei. bom. Bom, João, eu quero agradecer aqui a sua Opa, presença. Eu eu que acho que a gente agradeço. passou por todos os tópicos, falamos, acho que foi muito esclarecedor, né? Que bom que Tanto para quem está nos conseguimos. ouvindo, né? Isso. E qualquer dúvida que o pessoal tiver também pode me chamar, pode chamar o João também, que Pode ele vai estar à chamar. disposição para fazer essas Estamos à simulações, disposição. né? Antes de começar o projeto. Isso. E eu agradeço por você participar aqui do Eu que podcast. agradeço. Posso deixar o contato do meu escritório? Claro, pode falar. Se alguém precisar, o nosso escritório ele fica aqui na Vila Xavier, né? Perto do Cidinho ali na Bento de Barros. Uhum. O meu número é 16 99618 1259. Só Legal. mandar o WhatsApp, agenda o atendimento ali e a gente Uhum. tenta deixar o cliente no melhor caminho possível ali para ele. Bacana. Muito obrigada, Eu que viu? agradeço.